Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Daqui a pouco boa tarde já, né? Hoje a gente vai falar sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A tutela antecipada, ela no regime anterior, ela podia ser requerida somente de forma incidental. Essa foi uma inovação trazida no CPC de 2016. E no artigo 304 é dito o seguinte: a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso, a tutela antecipada requerida nos termos do artigo 303 é justamente a tutela requerida em caráter antecedente. Requerer em caráter antecedente é o mesmo que requerer antes do início do processo. Essa tutela, de acordo com o artigo 304, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Ou seja, a única maneira, segundo o CPC, dá a entender de o réu impedir a estabilização da tutela é interpondo o respectivo recurso. Então, é só por meio de recurso e não diz qual o recurso. A pergunta é somente por meio de recurso que se impede a estabilização da tutela ou é somente por meio de recurso que o réu pode impedir a estabilização da tutela? Seria possível o autor conseguir um efeito de uma sentença só por uma ação sua, sem a participação do réu, né? E limitar o réu somente à interposição de um recurso para conseguir esse efeito? Parece que não. Na verdade, a doutrina já disse que se o réu apresentar somente a contestação, essa decisão não fica estabilizada, porque ao apresentar a contestação, dá a se entender que o réu quer prosseguir no debate. E a contestação é o meio de defesa mais forte que o réu tem. Quando o réu contesta, ele pede uma sentença declaratória de indeferimento da petição inicial. Indeferimento do pedido contido na petição inicial. Quando ele contesta, ele quer prosseguir na ação. E por meio da contestação, ele apresenta todos os argumentos possíveis para resistir à pretensão do autor. Então seria possível, ao apresentar um meio de defesa tão forte que é a contestação, ele ainda assim não conseguir impedir a estabilização? Afinal, o que é que o legislador pretende? O que mais ele quer do réu? Ele quer só o recurso? O STJ, enfrentando esse tema, decidiu no recurso especial 1.760.966 o seguinte: a leitura que abre aspas, a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do Instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver nenhum tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumentos, sobrecarregando desnecessariamente os tribunais. O STJ usou aqui uma interpretação pragmática, né? Não dá para só por meio do agravo de instrumento impedir a estabilização, porque os tribunais não aguentam receber toda essa quantidade de processos. Eles disseram que é uma interpretação teleológica, né? Que tem uma finalidade, né? No caso aqui a finalidade parece economia processual. Se eu consigo resolver em um processo
Na primeira instância, se eu consigo resolver o problema, para que mover a segunda instância? Para que provocar a segunda instância? E o argumento usado no início do vídeo é um argumento do professor Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte e Daniel Mitidiero, nesse livro. Eles dizem que quando o réu quer prosseguir no debate, não faz sentido estabilizar a tutela, né? E, além disso, os meios que são aptos a impedir a coisa julgada também devem ser aptos a impedir a estabilização. E, continuando, num artigo escrito pelo Ravi Peixoto, ele diz que, pela ausência de definição específica do artigo 304 do CPC, é possível interpretar que o suporte fático desse texto não impõe a interpretação de que apenas o agravo de instrumento impede a estabilização, permitindo também que outras medidas com aptidão para reformar ou invalidar a decisão possam prolongar a litispendência possam impedir a estabilização. E ele termina esse artigo dizendo que os requisitos para qualquer impugnação impedir a estabilização são aptidão para prolongar a litispendência, levar a reforma ou ter como objetivo levar a reforma ou invalidação da decisão e ser utilizado no prazo do agravo de instrumento. Porque depois que a pessoa pede, protocola, faz o pedido, e depois do deferimento da tutela antecipada antecedente, o réu é citado e intimado. Então, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação e intimado para apresentar recurso de agravo de instrumento, para impedir a estabilização da tutela. Isso nos termos do CPC. Mas se nesse prazo do agravo de instrumento ele apresenta contestação, e sendo a contestação naturalmente um instrumento apto para prolongar a litispendência, levar a reforma ou invalidação da decisão, e sendo utilizado no prazo do agravo de instrumento, não faz sentido estabilizar a tutela. Eu vou estabilizar por quê? E o pior, que o artigo diz só interpor o agravo de instrumento. O agravo de instrumento não precisa nem ser julgado, ser provido, nada. Basta interpor o agravo de instrumento. Ou seja, é um requisito puramente formal. O CPC beneficia quem cumpre o formalismo e prejudica quem combate efetivamente a pretensão do réu. A solução do CPC da interposição é ruim, porque move uma instância, é ruim porque cai num formalismo que prejudica o réu. Tem um outro artigo de uma outra pessoa que eu não anotei o nome, mas ela traça um parâmetro interessante aqui. Ele diz nesse artigo, ele defende que a tutela antecipada antecedente, ela seria mais eficaz no nosso sistema se houvesse uma subdivisão, ou seja, tutela antecipada antecedente com pedido de estabilização e tutela antecipada antecedente sem pedido de estabilização. Quem pede a tutela antecipada antecedente quer primeiro, antes de tudo, o deferimento. Principalmente em casos urgentíssimos, realização de cirurgia,
vai estabilizar, não vai, não interessa. Eu quero o deferimento agora, né? Mas isso é interessante pro réu, porque se a pessoa pede a estabilização, o réu já sabe o que ele tem que fazer. Por precaução, ele vai apresentar o agravo de instrumento. Se ele não pede a estabilização, o réu também já sabe o que ele precisa fazer, que é que é apresentar a contestação. Isso purifica, parece, essa parte do procedimento, né? E o TJSP já decidiu também, mas a decisão foi reformada pelo STJ, mas o TJ São Paulo já decidiu isso uma vez, que tutela antecipada antecedente, sem pedido de estabilização, não se estabiliza. A pessoa tem que pedir efetivamente isso. O STJ reformou dizendo que dá para deduzir, principalmente quando o autor, e foi o caso, pede para ditar futuramente ou faz a ressalva de que vai aditar futuramente, ou seja, se ele vai aditar, é que ele está usando o mecanismo da tutela antecipada antecedente. Mas veja, usar o mecanismo da tutela antecipada antecedente não significa que a pessoa quer que ela se estabilize. Significa que a pessoa quer a tutela antecipada antecedente antes de começar o processo. Se ela quer a estabilização, bom, se ela pede a estabilização, ela já está com pinta de que não vai prosseguir no debate. Havendo esse mecanismo, se ela pedir a estabilização, fica dependendo só do réu fazer alguma coisa ou não no processo. Se ela não pede a estabilização, o debate vai continuar. É porque ela quer a coisa julgada. Se ela não pede. Se ela pede, é que ela não quer prosseguir no debate e vai se contentar com a tutela. Aí fica a critério do réu se ele vai querer ou não prosseguir no debate. Se o que é mais importante, o que é mais importante para um processo produzir? A tutela antecipada, antecedente, num juízo precário, ou é mais relevante para um processo produzir a coisa julgada? Né? O que vale mais para um processo produzir coisa julgada ou produzir uma tutela antecipada antecedente que pode até eventualmente, depois de 2 anos, ser combatida e reformada em outra sentença? Parece que, havendo o comportamento de um dos dois sujeitos processuais, no caso autor e réu, no sentido de continuar o debate tem que continuar. É melhor produzir coisa julgada e encerrar o debate do que deixar a decisão precária ao sabor aí das eventualidades. E o CPC diz que só depois de 2 anos a decisão pode ser reformada. Por que 2 anos? Virou coisa julgada? É ação rescisória? Não é. Provavelmente isso vai ser reformado. Não é só 2 anos. Pode ser reformado eventualmente depois, né? A tutela está autônoma até que venha outra sentença. O ideal é exaurir o debate, chegar até a coisa julgada e encerrar. Dar um ponto final. Né? Não fazer o trabalho pela metade. Então, essa é a reflexão de hoje. E no caso, essa solução do pedido de estabilização e sem pedido de estabilização, ela parece que pelo menos ela dá uma segurança maior para a parte ali, porque se for depender de agrava, não agrava, contesta, não contesta, parece que o processo fica meio imprevisível, perigoso. Isso é ruim. Não é para isso que o processo serve. O processo serve para resolver, né? Criar os meios, né? Preparar a arena do debate, criar os meios para resolver a disputa. O processo em si não pode ser um problema. Então é isso. A reflexão de hoje é essa. E no caso,
tem aqui um parágrafo interessante, com ele eu vou terminar o vídeo. A defesa almeja convencer o juiz a não dar a tutela pretendida pelo autor. Ocorre que, nesse caso, a tutela já foi deferida, no caso das antecipadas antecedentes, mas é uma tutela modificável caso o processo continue, e é justamente na continuação do processo que o réu vai buscar a modificação da decisão anterior. Então, o que fazer para o processo continuar, evitando a estabilização? Bom, para que o processo continue, não é necessário somente o agravo de instrumento, mas também a contestação, segundo o recurso especial 1.760.966 do STJ. Obrigado.